O ano 700 antes de Cristo foi marcado por algumas coisas muito importantes que mudaram a história do mundo. Uma delas foi o surgimento do Império Romano, um império que alguns anos depois veio dominar o mundo todo e veio se tornar a grande potência mundial, o império mais poderoso e duradouro da história da humanidade. Mas também foi marcado pelo surgimento do ministério de um homem, o chamado profeta messiânico, Isaías. Isaías começa o seu ministério ainda jovem e o ministério dele é marcado por algumas coisas muito interessantes. Uma delas é que existiam muitos profetas na época de Isaías, muitos profetas. Eles viviam no palácio do rei. Nessa época, Israel já estava dividida entre a nação de Israel, o reino do norte, e a nação de Judá, o reino do sul. Isaías morava no reino de Judá, o reino do sul. E o ministério de Isaías foi marcado por uma época de prosperidade, uma época que Judá desfrutava de uma certa prosperidade, desfrutava de paz, não haviam outras nações oprimindo a nação de Judá. Já a nação de Israel, o reino do norte, estava sofrendo uma pressão do reino da Assíria, tanto que mais ou menos nessa época, ou um pouquinho mais à frente, o reino de Israel ele acaba, simplesmente acaba. O rei da Assíria toma toda a nação de Israel e fica apenas a nação de Judá. Mas isso é uma outra questão. A gente está falando aqui de Isaías. Em meio à prosperidade que Judá desfrutava, em meio à paz que Judá desfrutava, Isaías começa a profetizar. E ele não profetiza coisa boa. Imagine que está todo mundo muito bem, todo mundo muito feliz, e você acreditando que está fazendo as coisas, que está agradando a Deus, e de repente surge um profeta, todo esquisitão, olhão esbugalhado, vermelho, e ele começa a profetizar coisas do tipo: os seus sacrifícios me dão nojo. Imagine você saindo do templo no sábado, na hora do almoço, você e sua família, de barriga cheia, crendo que você cumpriu os rituais, que você agradou a Deus, e de repente você dá de cara com um profeta louco, quase um morador de rua, dizendo: os seus sacrifícios me dão nojo. Uma voz turva, voz grave. Esse era Isaías, um profeta que ele não estava preocupado em agradar ninguém. Ele teve um momento muito legal na época do rei Ezequias, desfrutava do respeito e admiração do rei Ezequias, mas à medida que a coisa foi acontecendo, tanto que no ministério do filho de Ezequias, o tal do Manassés, a coisa ficou bem ruim para Isaías. Tanto que Isaías foi executado a mandato do rei. E Isaías foi cerrado ao meio, foi martirizado. Por quê? Por causa das coisas que Isaías profetizava, que ninguém gostava. Muitos dos que não gostavam das profecias dele eram os profetas, que moravam nos palácios e desfrutavam das regalias, comiam dos banquetes do rei, tinham uma vida boa, tranquila lá no palácio, e eles eram pagos, por assim dizer, para profetizar coisa boa para o rei. E de repente, um monte de profeta profetizando só coisa boa, surge Isaías só profetizando coisa ruim. Mas o que acontece? Passaram-se anos, muitos anos, e as profecias de Isaías começaram a se cumprir. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade a nação de Judá, invade a cidade de Jerusalém, destrói o templo de Salomão, pega toda a família real e leva para a Babilônia, não antes de furar os olhos do rei Zedequias. Pega toda a nação de Judá e leva cativa para a Babilônia. Deixa a nação de Judá deserta, a cidade de Jerusalém deserta, em ruínas, em chamas. E ele leva toda a nação embora, cativa para a Babilônia. Passam 70 anos desde que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. A segunda profecia de Isaías se cumpre. Surge um homem chamado Ciro, porque Isaías tinha profetizado sobre Ciro lá atrás, e ele profetizou nome, sobrenome, CPF do cara 70 anos antes, e surge Ciro, e a segunda profecia de Isaías se cumpre. Ciro liberta a nação de Judá, permite que a nação de Judá volte para o seu território, e quando o povo de Judá volta para Judá, volta para a cidade de Jerusalém, começa a reconstruir os muros, começa a reconstruir o templo, eles decidem que eles tinham a obrigação de fazer um estudo das palavras proféticas que tinham sido liberadas.
tanto para poder retomar a identidade da nação, quanto para poder entender tudo que tinha acontecido com eles. E ali eles encontram as profecias de Isaías. E eles começam a perceber que tudo aquilo que Isaías tinha profetizado se cumpriu. Então eles começam a olhar para as profecias de Isaías com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de carinho. E aí eles encontram na profecia de Isaías a previsão de um Messias, um homem, o Salvador, que viria e restauraria a glória não apenas da tribo de Judá, não apenas da nação de Judá, mas a glória de Israel. E então, a vida daquele povo começa a girar em torno dessa profecia, porque a nação de Judá estava livre da Babilônia, mas agora estava sob o governo persa. E logo depois, o governo grego. Logo depois, o governo romano. Passam-se 400 anos debaixo do jugo de outras nações. O povo já não aguentando mais pagar impostos, sendo humilhado pelos soldados romanos, pisado pelos soldados romanos, tendo que trabalhar para sustentar Roma. Trabalhar e não poder usufruir do fruto do trabalho. Pensa nisso, você fazer uma horta e lá tirar sua colheita, vir um soldado romano e levar embora. E você ficar ali passando fome. Você ter seus bezerrinhos, seus cordeirinhos, um soldado romano vir pegar e levar embora. Pegar suas panelas, pegar tudo que você tinha, eles iam e levavam embora como imposto. Você pagar para viver. Isso é imposto, é você pagar por estar vivo. 400 anos debaixo dessa situação, já não suportando mais. E no meio dessa conversa toda, surgem grupos religiosos. Principalmente dois grupos em especial. Os saduceus, um grupo radical, extremamente radical, que só aceitava a Torá, os 5 livros escritos por Moisés, não aceitavam nenhum outro livro. E os fariseus, que se sentiam intelectuais, os estudados, os caras que tinham conhecimento das escrituras. Eles sim aceitavam os livros proféticos, os livros poéticos, aceitavam o Antigo Testamento como Bíblia, como sendo a sua escritura, mas eles se vangloriavam de serem os intelectuais. Mas ambos os segmentos tinham uma característica em comum. Eles achavam que tudo que aconteceu de ruim com a nação de Israel foi porque a nação de Israel deixou para trás os rituais escritos na Torá, escritos no Pentateuco, os 5 livros de Moisés. E aí eles começam a restaurar a parte litúrgica do Antigo Testamento. E ritual para tudo, cerimônia para tudo, e cerimônia de purificação, ritual de limpeza e um monte de coisa. Os fariseus criam 613 mandamentos, além dos mandamentos de Moisés, a tal tradição oral, aquilo que eles achavam que era importante de ser guardado. Então, se o mandamento dizia guarda o sábado, eles diziam que você não podia pegar uma cadeira, tirar da sala e levar para a cozinha no dia de sábado. Isso estava transgredindo o mandamento de guardar o sábado. Coisas desse tipo. 613 mandamentos a mais, criados por alguém que queria parecer santo. E eles começam a se gabar de serem aqueles que estavam restaurando a devoção e a adoração do povo de Deus. Nessa época, eles se chamavam judeus, porque eles moravam na província da Judéia, um território estipulado pelo Império Romano. Então, daí surge o nome judeu. Haviam judeus e haviam samaritanos. Isso é outra história para outro vídeo. Hoje nós estamos falando aqui da realidade do povo judeu e dessa expectativa em torno do Messias. Antes de eu continuar, eu quero te pedir que se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Eu não ganho R$1 gravando esses vídeos. Não ganho nada. Eu só perco tempo, gasto meu tempo gravando, editando, fazendo capa. Eu não tenho remuneração nenhuma nesses vídeos. O único incentivo que você pode me dar é deixar seu like. Não quero que você me dê pix, me mande nada. É só deixa seu like, se inscreve no canal. Comenta o que você está pensando sobre esse vídeo, se você está entendendo o que eu estou falando, se tem alguma dúvida, se existe algum assunto bíblico que você gostaria de ouvir, comenta aí
que eu gravo um vídeo explicando. Se estiver dentro do meu alcance, vou ter prazer em gravar um vídeo falando. E por último, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Manda lá no grupo de WhatsApp da família, da igreja, tá? Para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal e ele distribua para outras pessoas. Eu posso contar com você? E nesse cenário surge um carpinteiro, mãos inchadas. A primeira coisa que você precisa saber é que carpinteiro não faz móveis, tá? Jesus não fazia cama, não fazia cadeira, mesa, não. Carpinteiro cuida com construção, trabalha com construção, ele cuida da estrutura de um imóvel. Naquela época, onde a maioria dos imóveis era de madeira, era de barro, toda a responsabilidade estrutural estava nas costas do carpinteiro. Quem cuida de imóveis são os marceneiros. O carpinteiro cuida de construção, de estrutura. Então acredito que Jesus fosse um homem de porte físico, forte para poder suportar vigas de madeira pesada, um homem com mãos calejadas por causa de ferpa de madeira martelada, um homem rude. Não era homenzinho do olho azul que a gente vê por aí, não. Não é nada disso. A gente está falando de um cara bruto, forte, viril, acostumado com o trabalho. Como diria o próprio Isaías, homem de dores. Surge Jesus, cheio de sabedoria, cheio de virtude, cheio de poder. Só que a primeira coisa que deixa o ministério de Jesus marcado é que Jesus fala com as pessoas usando de conhecimento, mostrando que ele tinha um conhecimento. Mas ele não participou da escola rabínica, ele não teve a formação com um rabino credenciado, ele não se juntou aos grupos elitistas ali que se sentiam detentores do conhecimento e da moralidade. Não, ele não se misturou com esse povo. E aí os fariseus, os saduceus começam a observar que esse cara, que era apenas um carpinteiro, falava com autoridade, tinha conhecimento, sabia o que estava falando, tinha virtude, operava sinais. Só que o que deixa eles incomodados é o fato de que Jesus não se mistura com eles. Eles esperavam que o Messias viesse e aplaudisse, reconhecesse o esforço que eles tinham para restaurar a nação de Israel, restaurar a santidade da nação de Israel. Ele esperava que o Messias viesse e apertasse a mão deles e parabenizasse, e que o Messias entrasse para a ordem deles, e ali o Messias se tornasse um líder religioso e ajudasse os rabinos e os fariseus, os saduceus, a conduzirem a nação de Israel até a libertação. E quando eles encontram de repente aquele cara que não era normal, falando coisas que não eram normais, operando sinais que não eram normais e que não dava a menor moral para eles, eles começam a ficar enfurecidos. E o pior, esse Jesus, o Messias, o carpinteiro, ele começa a fazer pouco caso daquilo que os religiosos achavam importante demais. Rituais, dias, diferença entre um dia e o outro dia, era ritual para tudo. Jesus começa a fazer pouco caso das reuniões solenes deles, dos ajuntamentos, sabe? Daquelas panelinhas ali que juntavam aquelas pessoas importantes. Jesus vai se misturar com os pobres, com os pecadores, aqueles que eram desprezados. E eles eram desprezados exatamente porque o religioso achava que só de chegar perto dessas pessoas ele ficaria impuro. E Jesus vai lá, senta com essas pessoas, come com essas pessoas. É quando essas pessoas decidem tramar contra a vida de Jesus. Eu quero que você grave uma coisa na sua cabeça. Eu vi há alguns dias atrás, e talvez você tenha visto, uma arte rodando nas redes sociais, desses grupos malucos que tem por aí, né, fazendo uma analogia à frase que outro grupo maluco diz: bandido bom é bandido. Tá aí na legenda para você ler, porque se eu falar, o algoritmo derruba o vídeo. E aí alguém pegou uma imagem da cruz de Cristo e colocou essa frase do lado, fazendo alguma analogia de que Jesus tenha sido morto como um bandido. Não. Jesus
Ele não foi martirizado por algum crime que ele tenha cometido. Jesus morreu por questões religiosas, por questões políticas, porque os religiosos, inconformados com Jesus, fizeram a cabeça das autoridades romanas, dizendo que Jesus queria organizar uma rebelião contra Roma. Não que Jesus tivesse cometido algum crime, não. Os fariseus, os saduceus, convenceram os romanos de que Jesus era um líder revolucionário que iria fazer uma rebelião, uma revolução contra Roma. Por isso Jesus foi crucificado, por causa dessa união maligna entre política e religião. Jesus não fundou uma religião. Jesus não tem parte com a tua religião. Eu sou cristão evangélico. Eu confesso para você, afirmo para você com toda certeza, Jesus não é evangélico. Jesus não é cristão. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. E a religião dele é cuidar dos órfãos e das viúvas. O mandamento que Jesus se ocupou durante 3 anos de ensinar é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem ama, cumpre a lei. Grava isso. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e se você ama o próximo assim como você ama a si mesmo, você guarda a lei, você cumpre a lei. Porque você não vai roubar, não vai matar, não vai dar falso testemunho e tudo aquilo que está escrito lá. Agora, se você acha que está cumprindo toda aquela carga escrita lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas você é incapaz de amar ao próximo como a si mesmo, você não está cumprindo a lei, você não conhece a Deus, o amor do Pai não está em você. Entenda isso. O Evangelho de Cristo não é sobre rituais. Os seus sacrifícios me dão nojo. O Evangelho de Cristo é sobre amar pessoas, amar outras pessoas. Eu te agradeço por ter estado comigo até aqui. Te espero aqui no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Fique com Deus.